Vamos lá? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, vocês viram que hoje eu estou começando diferente das aulas. Todas as aulas eu começo com uma breve revisão, né? Eu vou fazer a revisão hoje após eu ter uma breve discussão matemática dessas propriedades. Deixa eu explicar para vocês. Em geral, se vocês forem acompanhar na internet os cursos de eletromag, como que eles funcionam? Ou até os livros, vocês estão pesquisando, vocês devem estar usando o livro, seja do Machado, seja do Griffiths, qualquer livro que você pegar, você vai ver que os primeiros capítulos não tem nada de eletromag. É mais uma coisa de cálculo para preparar vocês para as ferramentas que serão utilizadas. Um primeiro questionamento seria, mas para que eu vou precisar? Porque não dá para eu partir do pressuposto que o aluno já viu isso em cálculo? Não. Em cálculo você vê os operadores rotacional e divergente em situações muito diretas, mas aqui a gente precisa de algumas propriedades do cálculo que não há tempo de ser visto em nenhum curso de cálculo. Tanto que existe até uma outra área que vai tratar disso, que se chama física matemática. É até uma coisa, se eu não tivesse matriculado na engenharia elétrica, eu ia fazer outro doutorado. Eu ia fazer um doutorado nessa área de física matemática. É uma área da matemática, mas aí ela pega os operadores matemáticos e faz manipulações para eles se tornarem mais aplicáveis à física. Bom, e aí vocês podem perceber que pelo meu material é que eu não optei por isso. Por que eu não optei por isso? Porque ao longo do tempo que eu dou aula, eu percebo que assim, você só lembra de uma ferramenta quando você vai usar. Não adianta eu falar assim, vou passar uma ferramenta aqui que daqui 2 meses vai usar. Não, a cabeça, também com o tanto de matéria que tem, ela vai apagar. Então, até uma coisa que é diferente no livro que eu estou escrevendo, que eu vou mandando para vocês, que eu vou apresentando os operadores à medida que vocês vão utilizando. Ok? Então, hoje nós vamos utilizar isso daqui em algum momento, tá bom? Mas agora é só uma discussão matemática disso daqui. Um campo escalar e um campo vetorial, ambos no mesmo domínio. Olha só, por que é tão importante que os dois estejam no mesmo domínio, Marco? Porque é a única forma de fazer sentido um produto entre eles. Tudo bem? Se o domínio desse daqui for diferente desse, a hora que eu fizer o produto, pode ser que esse campo esteja atuando num ponto que esse daqui não esteja definido. Tudo bem? Então, os dois domínios têm que ser iguais. Quando eu faço aquele produto, e olha que abstrato, eu posso um terceiro campo vetorial. Qual o significado desse campo vetorial? Não sei. Depende do significado disso, depende do significado disso. Tá? Por exemplo, se isso daqui for um campo escalar de densidade de carga, por exemplo. Faz sentido? Cada ponto do espaço associa um número. Faz sentido ser densidade de carga? Opa, faz. Esse campo vetorial pode ser um campo de velocidades. Também faz todo sentido. E a gente já viu lá atrás, mais uma prova daquilo que eu falo, vocês não lembram, né? O que é o campo densidade de carga vezes o campo de velocidades? É o campo vetorial densidade de corrente. A corrente elétrica é a integral de fluxo desse campo vetorial, do campo densidade de corrente. Tá bom? E aí eu posso querer calcular a divergência desse campo. Lembra? Calcular a divergência é procurar as fontes desse campo. Mas as fontes únicas. Vou explicar de novo porque isso é o mais importante. Eu quero que vocês carreguem aí para sempre. Um campo, ele vai ter fontes. No caso do campo elétrico, a gente sabe que tem 2 tipos de fonte. Carga positiva e carga negativa. Como a gente sabe que é 2 tipos de fonte? Porque existem 2 tipos de força elétrica. Atrativa e repulsiva. A força magnética também. Ela vai ser atrativa e repulsiva. Então tem 2 tipos de fonte de campo magnético. Só que lá eu não vou chamar de positivo e negativo. Vou chamar de polo norte e polo sul. O divergente, ele é um indicativo da fonte, de um dos tipos de fonte. Então, por exemplo, o divergente do campo elétrico da 7 significa, deu positivo. Então, significa que naquele ponto tem uma concentração
líquida de carga positiva. Se o divergente está menos 3, significa que naquele ponto tem uma concentração de carga negativa. Por que eu já estou adiantando isso? E se o divergente der 0? Vamos lembrar. Significa que não tem fonte ali naquele ponto? Não. Porque ali pode ter dipolos. Mas, espera aí, dipolo em um ponto? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Realmente, se eu for ao pé da letra, um dipolo elétrico em um ponto é impossível. Só que o campo magnético, o divergente dele é sempre 0. Significa que não é possível separar as fontes de campo magnético. Significa que o campo magnético, todos os pontos que tiver fonte de campo magnético, está lá a fonte dupla de campo magnético. Ok? Bom, mas vamos calcular isso daqui. Bom, gente, é divergência. Como é que eu calculo a divergência? Vamos simplificar? Como é que eu calculo divergente em coordenadas cartesianas? Perdão, coordenadas retangulares. Del x. Del x. Da componente x do campo. Mas quem é a componente x do campo? F. F é o mesmo, né? Vezes a componente x da parte vetorial. Concorda com... O F vai multiplicar as 3 componentes, né? O F escalar. Tudo bem? Certo, F? Mas... então agora eu não vou nem fazer esse suspense mais. Agora você já sabe. Del y. F. Y. Eu vou fazer de duas só. Não, vai fica a mesma coisa, cara. Mas vocês são foda. Vocês podem fazer tudo. Del Z. FZ. Certinho, Gabi? Estou pensando em você. Eu estou falando assim, a hora que eu terminar isso aqui, se eu olhar e não ver aquele sorriso característico da Gabi, quer dizer que não foi tão legal. Enquanto eu achei. Vocês não sabem como é prazeroso dar aula para a Gabi quando você está tratando de uma coisa assim abstrata. Ela abre um sorriso e você até fala, cara, ela está no curso errado. A Gabi tinha que fazer, acho que mais matemática do que física. O que? Fazer matemática ou física? Ou que você está no curso errado? Faça. E depois vem e faça outra engenharia. Não, estou falando a verdade, cara. É coisa que eu penso todo dia, cara. Vocês não têm noção do que é fazer a faculdade de engenharia tendo conhecimento das ferramentas. Tudo bem que tem hora que eu fico meio pé da vida, que a hora que eu vejo um cosseno 2πt mais 30 graus, né? Cara, não faz sentido nenhum. Eu estou somando radiano com ângulo, cara. Mas, esquece. Fala aí, Wesley, você está aí olhando. Percebeu o tamanho da encrenca, Wesley? Quantas parcelas eu tenho para resolver? 6. Por que, Wesley? Cada parcela é uma derivada do produto. Certo? Ó, para resolver essas coisas aqui e não ficar tão grande, existia um cara, físico italiano, Tullio de Levi-Civita. Ele inventou uma coisa que mais tarde foi chamado de cálculo tensorial. Tá? O cálculo tensorial, eu não vou explicar aqui para vocês porque não ganharia tempo, mas eu fecho tudo isso numa parcela só e consigo ver o resultado final. O Einstein falava assim que é uma das grandes invenções da Itália. O Coliseu, a Torre de Pisa e o Levi-Civita. O Einstein admirava muito porque o Einstein usou grande parte da matemática do Levi-Civita para simplificar as contas em relatividade. Nós, como ainda não vamos operar com os tensores de Levi-Civita, não vamos fazer nada. Deixa eu ver se vocês são espertos mesmo. Vamos discutir um pouquinho de matemática. F é um campo escalar, não é? E Fx, Marcão? Ou seja, ela também é um campo escalar. Certo?
Porque fx é a componente de um campo vetorial. E componente... O que é um campo vetorial? É um campo cuja imagem tem 3 componentes. Cada componente é um escalar. Então, fx é um escalar. Então, eu posso derivar igual eu faço a regra do produto para a função escalar, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Ok? Então, del f, del x. Cuidado aí na hora da notação. Colocar um espacinho bem bacana aqui. E sempre faça isso, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Coloque na ordem dos produtos. Em geral, não faz muita diferença porque o produto é comutativo, mas se fosse a derivada de um produto vetorial, aí a ordem faz diferença. Em magnetismo nós vamos utilizar muito. Se é que vamos ter magnetismo semestre que vem. Mas, por enquanto só tem um Márcio lá, né? Mais, ó, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Fechou? Cara, que coisa linda. Eu já estou vendo o resultado no fim. Eu estou vendo via vetorial. Eu vou colocar aí embaixo, assim, em vez de ir na frente, para economizar a lousa e porque eu acho que vai ficar mais fácil a visualização, tá? Mas, isso que saiu da primeira parcela. Da segunda parcela, eu vou ter del f, del y, componente y do campo, mais f del f del y, mais del f del z da componente z do campo, mais f. Aí agora eu não vou ficar perdendo tempo não, porque eu sei que vocês são bons, eu sei que vocês estão preparados, vocês acabaram de vir de uma semana na prova de MAC, eu já deixei as coisas bonitinhas. Ó, a carreta eu já deixei bonitinho para vocês enxergarem, ó. Divergente do produto igual. Dá uma olhada ali para mim. Qual a parte que está fácil de fazer para começar? A coluna, eu deixei 2 colunas, né? A coluna de cá ou a coluna de lá? Qual que está mais fácil? A coluna de lá, né? Porque na coluna de cá eu posso colocar a função escalar em evidência, né? Se eu colocar a coluna, a função f em evidência, vai ficar f que multiplica quem? Del x da componente x, mais del y da componente y, mais del z da componente. O divergente f. É z. Obrigado. Ok? Concorda? Que fica f vezes a divergência. E está tudo certo, porque tem que ser escalar, né? Que a divergência de um campo é um escalar. Então, naquela coluna, Wesley, você está olhando para o carinho, você ainda não conseguiu enxergar? Boa. Ó, F' vezes a divergência do campo F. Pronto. Agora, e a outra parcela? Lembra? A outra parcela também tem que ser o quê? Também tem que ser um escalar. Porque divergência tem que ser escalar. Ela não é tão simples, mas pode. Se você notar que está vendo que aqui está derivada com relação a x, vezes a componente x do campo. Aqui está derivada com relação a y, vezes a componente y do campo. Aqui está derivada com relação a z, vezes a componente z do campo. Qual é o tipo de operação que você pega componente ou componente e multiplica? Tá? Não, qual é o tipo de operação? Produto escalar. Cara, isso aqui está parecendo um produto escalar. O problema é que eu só estou identificando um vetor. Então, ele é um produto escalar de alguém com o vetor f. Certo? Quem? O gradiente de f'. Porque o gradiente de f' é del f' del x na direção y,
mas deu F e deu Y na direção J, mas deu F e deu Z na direção K. Então, olha, gente, não. É agora, hein, Gabi? É agora a hora daquele sorriso maravilhoso, hein? Se você prestar atenção, está valendo a regra do produto. Ó, divergência de um produto. Derivada do primeiro, porque o gradiente é a derivada do escalar. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Certo? Aqui valeu. Será que no rotacional? Pode ser que valha também. Tudo bem? Certo? Bonito, né? Vou voltar para o nosso curso mais lindo. Vocês estão vendo que nós vamos ter que identificar aquilo ali em algum lugar. Pareceu fácil, gente, porque em virtude do tempo, do cansaço de vocês, hoje eu não dei tempo para vocês ficarem pensando sobre isso. Mas não é uma coisa que, assim, sem habilidade, sem prática, você consegue bater o olho e enxergar. Certo, Marcão? Principalmente o daqui você até... Eu acho, né? O daqui acho que é até mais fácil de ver. Agora, bater o olho nesse, lembrar que aquilo ali pode ser um produto escalar, que envolve um gradiente. Tá? Bom, então vamos fazer a revisão, né? A revisão. 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 Então vamos fazer o seguinte. Então semana que vem vocês estão livres. Semana que vem adianta, eu não estou livre. Semana que vem só na quarta. Só que aí nós vamos pegar a quarta noite toda, das 7 às 10h35, tá bom? Porque eu preciso cumprir conteúdo e eu preciso resolver algum exercício com vocês. Semana que vem eu também vou estar mais tranquilo. De qualquer modo, eu baixei um outro programa no meu computador. Eu vou tentar dar uma potencializada no canal, mas também pensando um pouquinho em vocês. Tá? Vê se vocês acham. Isso eu já vou fazer para vocês, mas vocês acham que tem alguma chance de dar certo. Tem muito canal no YouTube que resolve exercícios. O cara resolvendo exercício do Harley, do Moisés, até de circuitos. Vocês nunca viram um canal que a pessoa se propõe a resolver exercício de eletromagnético. Vocês conseguem imaginar por quê? Eu acredito que não é nem isso. Eu acredito que é mais que o público que vai se interessar é pouco. Não tem muita chance de... Você imagina um vídeo, por exemplo, eu vou resolver o exercício do cone. Você imagina um vídeo desse dando 100 mil visualizações? Entendeu? Não... Eu chuto que é por isso. Aí tem a ver também com o que você falou, porque envolve muito esforço do cara para pouquíssimo retorno. Eu estou aprendendo a mexer no aplicativo lá. Eu vou gravar algumas resoluções desse exercício. Bom? Então vamos fazer uma breve revisão. Na aula passada, a gente começou a discutir isso aqui, ó, a possibilidade de que dipolos, você só fala, sabe por que eu percebo? Mas eu acho que vai dar um pouco mais. Toda aula que eu coloco com conteúdo mais aprofundado passa de 30, 40 visualizações. Eu fiz uma aula essa semana sobre a delta de Dirac. Eu postei num dia, no outro já tinha 12 visualizações. Nenhum. Minha sala tinha 2 alunos. Entendeu? Eu acho que assim, esses conteúdos mais avançados, por mais que o curso seja pequeno, tem uma carência de material didático. Né? Então, vamos ver. Olha lá, Aurélio. Nós começamos a questionar o seguinte, cara, eu tenho uma carguinha mais que aqui e uma carguinha menos que... coloquei carga-fonte, né? Coloquei o sinal de carga-fonte. Melhor. Menos que aqui. Por algum dispositivo mecânico, elas estão presas umas às outras.
Por que isso é tão importante de você falar? Porque se não tiver nenhum dispositivo mecânico se prendendo, a tendência é uma atrair a outra. Então tem algum dispositivo mecânico, elas fazem parte de uma molécula, elas estão representando o centro de carga de uma molécula, estão presas. E aí nós falamos, cara, como é que vai ser o campo criado por essa carga? Em um primeiro momento, uma razão muito intuitiva, claro, não tem campo, porque a carga é nula. A carga é nula, a carga é total, só que eles não estão localizados na mesma posição. Tá? Aliás, é assim que se dá a grande maioria das interações moleculares. Ponte de hidrogênio, por exemplo. Então a gente pode falar assim, cara, você tentar calcular o campo devido a essas duas cargas. Ok? R mais, R menos. Tudo bem? Nós vamos calcular o campo em uma posição qualquer. Bom, antes de começar, eu já falei, não, calcular o campo não. Calcular campo é muito difícil. Qual foi a nossa opção? Para que eu vou calcular campo? Se eu já tenho uma ferramenta que simplifica os cálculos. E aí eu calculei o potencial criado por essa pequenina distribuição de cargas. O potencial deu uma expressão longa, e aí eu fiz umas considerações. E essa é a principal consideração. A consideração que eu fiz foi que o ponto onde eu estou calculando o potencial, ele está suficientemente distante do dipolo, de modo que eu não consigo enxergar a separação do dipolo. De modo que ele é tão longe que parece que eu estou vendo o dipolo todo localizado em um único ponto. Tudo bem? E aí, para esse tipo de consideração, a gente chegou nisso. K, P, produto escalar, R menos R', pelo módulo de R menos R' ao cubo. Eu não vou nem perguntar se vocês lembram disso, porque eu tenho quase certeza que não. Mas deve estar vindo na cabeça que nós fizemos isso. Tá certo? O que é aquele P? Bom, aquele P é um vetor que mostra as características do dipolo. Lembram dele? Não. Se alguém lembra, me fala. O nome eu sei, gente. Como que eu calculo? É carga vezes o vetorzinho D. E aí eu tenho que tomar cuidado. Quem é o vetorzinho D? Então, ele localiza quem a partir de quem? Ele localiza a positiva a partir da negativa. Ele é no sentido contrário ao campo elétrico. Por que a gente, olha o nome, por que a gente escolheu esse sentido? Por conta do torque. O torque em um dipolo vai fazer com que o vetor momento de dipolo se alinhe ao campo. Tá? Aqui, ó, olha só. Você tem um campo externo aqui. Aqui está o positivo, aqui está o negativo. Ele está assim. O torque não tem que fazer ele girar assim? Então eu quero que o torque alinhe. Então o momento de dipolo, ele é da carga negativa para positiva. Certo? Estamos juntos, gente? Relembrando? Antes de eu continuar, eu quero que vocês me digam algumas coisas que, assim, estão mais na cara que nariz. Estampar ali do momento de dipolo. Eu quero um comentário inteligente sobre o momento de dipolo. Imagina, prova. Boa ideia. É uma boa ideia de talvez eu colocar questões teóricas na prova também. Não de verdadeiro ou falso. Mas não seria. Talvez eu faça a prova em 2 etapas. Uma parte aqui, uma parte mudo. Né? Só que é um programa mudo assim. Eu vou colocar algumas questões muito fáceis. E aí você errou uma muito fácil, você anula uma que você acertou. O Enem é legal. Pois não, o Enem não faz isso não. O Enem ele considera mais as questões que poucas pessoas acertaram. Mas existia um vestibular antigamente
na universidade lá no sul. Ele fazia isso, havia 5 alternativas. A última alternativa era eu não sei. Porque se você, cada questão errada não dava uma certa. Mas se colocasse eu não sei, então assim, se coloca eu não sei a prova inteira, você tem chance de passar. Você passou, cara, não, eu só não sabia nada. Certo? Mas bateu o olho ali, ó. Olha que questão boba para a prova. Faça um comentário inteligente sobre o potencial de um dipolo. Inteligente. Falar que ele depende do carro não é inteligente. Também não é inteligente. Igual quando você pede para o aluno no ensino médio, analise o gráfico. Olha, quando o X cresce, o Y decresce. Tá, mas eu estou vendo. Mas uma análise, eu quero uma análise dos motivos. O que você pode dizer, Dudu? A hora que eu falar, vocês vão sentir burro. Eu estou dando mal tempinho. Eu posso dizer sobre o potencial ou sobre o... Não, sobre o potencial de um dipolo. Olhando para aquela equação. Que ele cai com o inverso do quadrado da distância. Certo? Mas isso significa e o potencial de uma carga pontual? Ele cai mais rápido ou ele cai mais lentamente? Não. Se você lembrar, o potencial de uma carga, e aí vamos pensar na física. Ele é Kp pelo módulo de R vezes linha. Ele cai com o inverso da distância. Ou seja, dobrou a distância, o potencial cai pela metade, o que faz todo sentido. Porque lembra, o potencial em si, ele não tem significado físico. O que tem interesse para nós é a variação do potencial que está linkado ao campo elétrico. Tudo bem? Então presta atenção. O campo elétrico, o que acontece? À medida que aumenta a distância, diminui a intensidade do campo elétrico. Isso deve acontecer com o potencial. O potencial de uma carga, se você dobrar a distância, o que acontece com a intensidade do potencial? Cai pela metade. Agora, o potencial de um dipolo, se você dobrar a distância, ele cai quanto? 4 vezes. Isso indica que a interação elétrica de dipolos é mais fraca que a interação elétrica entre monopolos. É óbvio, não é, gente? Por que é óbvio? Porque quando eu tenho um monopolo, eu tenho toda a carga concentrada. Vou falar um português bem chulo no nível de física. Não tem nenhuma carga negativa atrapalhando para diminuir essa interação. Certo? A interação é única. Tudo bem? Agora, olha só. Esse potencial vai criar um campo que cai com o inverso quadrado da distância. Esse potencial deve criar um campo, se eu fosse a intuição, que ele cai com o cubo da distância. Vai ter um termo na quinta potência também. Certo? Mas entenderam a discussão? Só para não ficar só nas fórmulas? Tudo bem? Bom, mas aí seria natural, mas muito natural, algum de vocês perguntar assim, tá bom, só que se eu for tentar seguir os caminhos traçados para calcular, vou botar assim, já com espaço para pouco, vamos colocar uma revisão 2.0, uma revisão mais antiga. Revisão 2. Vamos lá. Se vocês puxarem na memória, vocês vão ver que a gente operou da seguinte forma quando eu construí um potencial de uma carga pontual. Eu falei assim, olha, o potencial de uma carga pontual, ele é, em termos matemáticos, Kp pelo módulo de R menos R', certo? E aí eu posso, eu já falei. E aí eu posso generalizar esse potencial para distribuição de cargas. Porque não me interessa ficar calculando só de carga pontual.
E aí eu falei, olha, agora sim, se a distribuição de carga estiver confinada, porque lembra, esse potencial é isso, ele vem através do trabalho e uma consideração, que no infinito o potencial é zero. Em todo circuito que vocês estão trabalhando, principalmente quando vocês vão fazer análise nodal, qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Achar uma referência. O que é achar uma referência? Achar um local que o potencial seja zero. Normalmente, não é o infinito. Acho que é porque complicaria um pouco as análises nodais. Né? A gente coloca na Terra. Tá bom? Então, esse potencial é válido porque a gente pode considerar isso. Então, se eu considerar que as cargas estão numa região finita do espaço, então eu posso calcular, por exemplo, eu vou fazer linear, não, tá? O potencial de uma distribuição superficial de cargas. Ah, como que é? A grosso modo, a única coisa que acontece é que, ao invés da carga, eu vou transformar essa carga numa integral de superfície sigma ds. Não é isso? Tudo bem? Módulo de R. Foi isso que a gente fez? Ah, mas eu também generalizei. De R é igual a K. Integral de volume. E aí, se for de volume, o que é? Rho dV módulo de R. Tudo bem, meus amiguinhos? Ó, eu estou vendo que hoje tem gente que está lutando. Tira uma foto cerebral daquilo ali. Se eu optei por não colocar a integral de uma distribuição linear, eu optei só por essas, não é porque tem pouco espaço. Se eu gastei tempo escrevendo uma coisa que eu poderia simplesmente falar, é porque aquilo ali vai desempenhar um papel crucial hoje. Certo? Então, o que eu deveria fazer? Qual seria o próximo passo? E aí começa a parte nova da aula de hoje. O próximo passo seria o seguinte, olha, como é que eu saí de uma distribuição pontual para outros tipos de distribuição? Considerando que eu poderia ter cargas concentradas em uma superfície. Ou cargas concentradas em um volume. Percebe a dificuldade que vai ser fazer isso? Porque quem é que eu teria que falar que está concentrado em uma superfície ou em um volume? De polos. De cara eu já vi, cara, de polo concentrado em uma superfície é impossível. Então, no máximo, eu consigo falar de polo concentrado ao longo de um volume. Certo? Tudo bem? Só que tem outra dificuldade. Carga é um escalar. Ou seja, a fonte desse tipo de potencial é um escalar. E a fonte desse tipo de potencial é um vetor. Então, assim, não é tão simples eu chegar e falar assim, vamos pegar uma densidade de dipolo. Pô, mas densidade de dipolo é um vetor, cara. Por que não é simples? Posso sim falar. Tanto que eu vou até dar um nome para esse vetor. Vou chamar esse vetor de polarização. Mas por que não? Vocês acreditam em tudo que eu falo? É simples. Eu posso definir. A matemática, você vê que a matemática ela é maravilhosa por conta disso. Você tem a liberdade de definir o que você quiser. Tem até uma piadinha que fala assim, como é que um matemático faz para ficar fora do universo? Perdão, como é que o matemático faz para se isolar do universo? Ele desenha um círculo em torno dele e se define para o lado de fora. Acabou o problema. Como toda piada de matemática não tem muita graça, mas mostra um pouco da essência do trabalho do matemático também.
Cara, eu fui num congresso uma vez de matemática, eu fui no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e lá os caras eles forçam a competição, né? Foram escolhidos 88 trabalhos no Brasil. Eu tava achando que eu tava o top, né? Até eu chegar lá e, cara, o nível da galera, assim, é outro. E aí desses 88, acho que 15 são escolhidos para ser apresentado para os caras. Outros serão apresentados em pôster, o meu ficou no pôster, não estava entre os caras, e depois eu entendi o motivo, que aí vem uma competição para ver quem ganha prêmio de melhor. O trabalho dos caras, o trabalho que ganhou, foi um carinha lá, ele até parecia Jesus Cristo, né? Apelidamento de Henri Cristo. Cara, ele criou um negócio que ele batizou de espaços lambda-euclidianos. E aí ele chega para você, eu defini aqui, elementos desse espaço vão ter tais e tais propriedades. Aí eu defini essa operação. E aí eu fui querendo puxar os teoremas a partir disso. Aí eu percebi que se eu admitisse que a operação é comutativa, eu ia conseguir tirar esse. E foi com um monte de coisa. Ele que ganhou o prêmio de primeiro lugar. Então, o matemático, legal, ele não está preso à aplicação prática das coisas. O que você estuda em função da graduação de vocês em engenharia, que tem aplicabilidade prática da matemática, é essa aplicabilidade. Só que a matemática de altíssimo nível mesmo, se tem aplicabilidade prática, vai ser usada muito lá na frente. É onde aí a minha crítica às faculdades de engenharia. Porque como que funciona? O matemático cria alguma coisa, aí vem um engenheiro que entende de matemática, ele fala, cara, se eu pegar aquele conceito e aplicar aqui, isso pode simplificar muito. Ou vocês acham que o engenheiro bateu o olho e falou assim, eu acho que é mais fácil trabalhar no circuito se eu considerar que as impedâncias são complexas. Ou foi um cara que entendia de número complexo e falou assim, rapaz, não seria melhor a representação dentro dos números complexos? Só que do jeito que a gente conduz a faculdade hoje, o engenheiro não tem mais essa competência. Porque você não consegue pegar um texto de matemática avançada, entender para talvez aplicar em alguma coisa. Certo? Então, mas, para não perder, temos essa liberdade sim. Diga. Isso, porque assim, de polo, eu até poderia tentar colocar, mas se exigir que eles sejam distribuídos ao longo de uma superfície, cara, são vários vetorzinhos, né? E aí você tem que exigir que todos esses vetorzinhos sejam linearmente dependentes. Tá vendo que a exigência é muito, muito grande? Bem? Então, eu vou definir a polarização escrita assim, é a medida da concentração ou a densidade de momentos de polo. Aí agora, já que eu falei, agora é com vocês. Como é que seria o cálculo dela? Momento de polo dividido por volume, né? Mas se eu colocar isso, eu falei assim, P grande, tá? Igual momento de polo. Eu estou colocando uma variação, por quê? Porque eu estou pegando um pedacinho de volume e medindo o momento de polo daquele pedacinho de volume. Então, por isso que eu estou colocando uma variação de momento de polo. Tudo bem? Por volume. O volume, vamos combinar o seguinte, eu vou colocar vol para não confundir com o V de potencial. Tudo bem? Tá, mas ali eu teria, é igualzinho densidade, né? Densidade, quando eu faço massa pelo volume, eu não tenho uma densidade pontual, eu tenho uma densidade média.
Então eu teria que fazer o quê? Somar para ter um total. Mas para eu ter uma densidade pontual, eu teria que fazer o volume ficar pequenininho. Então é melhor eu definir a polarização dessa forma. Ela é o limite quando o volume tende a zero. Porque se eu faço o volume tender a zero, eu crio uma grandeza análoga à densidade pontual. Eu estou criando uma densidade pontual de carga, que é a minha polarização no ponto R. E aquele limite você já conhece, aquilo ali é a derivada. É a taxa de variação, mas volumétrica, do momento de dipolo. Não vou escrever porque eu não vou usar muito pouco na forma de derivada. Entendido? Entendido? Certo, Marcão? Marcão, então, para com essa cara de bobo e fala comigo. Vamos ver se você sabe mesmo. Qual a unidade de polarização? Aqui você não tem a primeira surpresa, unidade de polarização. Carga por metro quadrado. Porque é o momento de dipolo por volume. O momento de dipolo é carga vezes distância, que é carga vezes metro. Por metro cúbico, carga por metro quadrado. Oi? O que é carga por metro quadrado? Unidade do quê? Carga por metro quadrado. Se eu falasse carga por metro quadrado, na hora vocês falam polarização? Não. O que vocês falariam? Volumétrica? Carga por metro quadrado. Densidade superficial. Olha. Curva por metro quadrado. Ou seja, a polarização tem unidade de concentração superficial de carga. Se você puxar na memória, na primeira aula que eu falei de dielétrico, eu falei que você coloca o dielétrico no interior de um capacitor, a capacitância diminui. Aí eu falei, porque há uma polarização. E o que essa polarização faz? Faz concentrar a carga lá na superfície do dielétrico, que anula as cargas do condutor. Ou seja, tem relação, né? Densidade superficial. Certo? Tá vendo aqui como que a física é bonita? Muito bonito, né? Ixi, o instituto é foda. Ainda vou... Pior, não dá nem para exigir daquelas luzes que sobem, porque eu teria que exigir que trocasse o teto. Cara, eu vejo aquelas luzes da Unicamp, eu fico com inveja. Vocês assistiram algumas aulas da Unicamp? O professor ele puxa assim, a luz sobe. Cara, mas ele não tem um apagador igual o meu. Tem que investir com o meu próprio bolso. Ô Gabi, se um dia você terminar a faculdade, você fala assim, professor, se eu vou fazer uma faculdade de matemática, vou ficar muito feliz. Não vou te pressionar não, viu? Pressionar você já tem sua mãe. Não, mas eu vou fazer sobre até o orientador na quarta-feira. Eu fui para professor de matemática no instituto. Eu realmente pretendo ser professora depois da graduação. Eu quero fazer... Eu explico que eu gosto muito de aprender e de compartilhar conhecimento. Eu pretendo trabalhar com isso, eu quero ensinar e aprender até o final da minha vida. A parte mais legal é essa necessidade. Tá, mas aí eu vou dar uma sugestão, tá? Não faça licenciatura. Não, de cara. Porque para dar aula você precisa ter licenciatura. Entretanto, existe hoje uma visão, no meu ponto de vista, muito arcaica, de que o licenciado não precisa saber muito. Então, os cursos de matemática e de física tiveram uma redução muito grande em conteúdos, porque o cara não vai ensinar isso. Então, se você tem prazer em aprender matemática, faça o bacharelado. Depois você faz uma complementação pedagógica, 1 ano. E aí você pode dar aula. Tá bom? Aliás, com a engenharia elétrica você já pode fazer uma complementação pedagógica. Se você quiser dar aula. Mas a matemática, para aprender matemática mesmo, faça o bacharelado. Estou dando para você a dica que eu daria para minha filha, se ela falasse que quer dar aula. Por exemplo, você quer aprender física, quer aprender matemática, faz o bacharelado. Depois, tá? Um dos professores de matemática estava conversando com o Éder? Não, não sei o nome dele, mas ele é um professor novo, 29.
matemática que tem poucos. Tem o Zé Renato, o Franklin, o professor do Salles. Ah, o Matheus. Então ele estava aí de visita, que ele está afastado. Ah, é o Matheus. Ah, não, novinho. É outro, ele está afastado, não, é substituto. Ah, tá. Pessoal, tudo bem aí com a polarização? Vamos lá então. Agora nós podemos. Cara, uma das partes legais. Vamos imaginar a seguinte situação. Por algum processo, não me interessa qual, eu peguei esse objeto volumétrico aqui, ó, Marcão, Gabriel. Já treinou hoje, Gabi? Já treinou hoje, Carol? Wesley? Semana só foi segunda vez. Tá vendo? Vocês não foram a semana inteira também? Essa semana vai acontecer. Cadê o foco, gente? Você tem que ter prioridade na sua vida. Terça estamos no médico, quinta no Deus. Vou ensinar um negócio para vocês, olha só. O treino é garantia que o corpo vai vir. O estudar não é garantia que vocês vão passar. Então você tem que ter a prioridade. Qual que é a garantia? Eu preciso ter certeza, né? A resposta poderia ser assim, ó. Mas o não estudar é garantia que eu vou reprovar. E eu não quero essa garantia. Não, hoje mesmo eu acordei, falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou para academia, eu vou estudar. Eu pensei, eu vou estudar. Porque a hora que eu chegar na academia eu vou estar cansado. Eu vou conseguir estudar, mas não vai render o mesmo tanto. Então, aí a gente percebe que aluno é aluno em qualquer idade, né? A hora que eu comecei a estudar, eu falei, cara, dava para eu ter começado a estudar antes. Dava, cara, porque na boa, a matéria do Rodrigo, se dedicasse 2 horas por dia, não adianta falar que nós não tem 2 horas por dia, que tem. Se tivesse dedicado 2 horas por dia, nesse tempo todo que ele ficou fora, você já tinha resolvido praticamente todos os exercícios, já estava topzera. E você sabe o que é o pior? Nós vamos fazer isso semestre que vem de novo. Então imagina, meus amiguinhos, que aconteceu o seguinte, olha lá. Por algum processo, eu apliquei um campo elétrico naquele corpo laranja, certo? E aí ele deu uma polarizada. Aí eu tirei o campo elétrico. Ele não vai despolarizar de uma hora para outra porque ele é um dielétrico, ele não é um condutor. Existe um tempo. E aí eu dei um jeito de congelar. Só que ele não congelou tudo bonitinho, não. O material pode ser, estava assim, ó, tudo isso que eu estou desenhando são pequenos vetores com metros de dipolo, pontuais. Bom, ó, o processo pelo qual esses dipolinhos surgiram, no momento não me interessa. Ele pode ser até um objeto natural, análogo a um ímã. Tá bom? Certo? Um ímã por caso magnético, óbvio. Tudo bem? Então, eu quero saber o seguinte. É natural para vocês imaginar que aquele material polarizado vai perturbar o espaço e criar um campo elétrico no espaço? Sim. Porque a gente sabe que momentos de dipolo criam um campo elétrico. Se ali tem um monte de momentos de dipolo, fora. Aqui está um momento de dipolo. Então, ele está criando um campo elétrico em qual ponto? Em todos os pontos do espaço. Que é o potencial. Fala, o que você está pensando? Não estou entendendo a sua dúvida. Esse aqui, você entendeu? Olha só para esse. Não é um dipolo. Ele não está criando um potencial, ou seja, um campo elétrico? Tá ou não? Potencial. Se tem potencial, ó,
gente só fala em potencial porque é um caminho matematicamente mais simples do que campo elétrico. Porque se tem potencial, o gradiente do potencial vai me dar o campo elétrico. Tudo bem? Então aqui, mas assim, fala tudo que você está pensando. Você tem esse dipolo cria um potencial, ok? Ok mesmo? Em qual ponto do espaço? Ponto do espaço. Aí vem aqui. Esse dipolinho cria um potencial? Cria. Em que ponto do espaço? Ok. E esse outro? Ah, pelo princípio da superposição. Entendeu? Então, esse sistema cria potencial em qualquer ponto do espaço, inclusive no interior dele. Só que por que eu não estou interessado em avaliar ainda o potencial no interior dele? Porque talvez no interior eu não possa considerar aquilo como dipolo pontual. E aí eu não posso usar aquela equação. Pode ser que as coisas ali sejam mais complicadas. Tudo bem? Tudo bem? Mas vocês vão ter que saber disso. Talvez na prova. Certo? Que certo, Marcão. Marcão concorda com tudo. Óbvio que não, né, Marcão? Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte. Vê se vocês conhecem essa técnica. Eu vou pegar um pedacinho de momento de polo e vou localizá-lo com um vetor. Alguém me dá uma ideia de como é que eu vou chamar o vetor que esse pedacinho de momento de polo é localizado? R', né? Com índice I, pode ser? Porque é um só, R' com índice I. Eu sei, acho que eu consigo convencer o Wesley que ele está criando um campo elétrico no ponto R. De acordo? Só que eu não vou analisar pela via do campo elétrico. Eu vou pela via do potencial. Tudo bem? Bom, mas eu sei quanto é o potencial nesse ponto devido àquele pequeno momento de dipolo. Vamos ver? O potencial no ponto R, devido àquele pequeno momento de dipolo, é aproximadamente K vezes R menos R I' pelo módulo R menos R ao cubo, produto escalar, eu troquei a ordem, né? Produto escalar com um momento de dipolo, né? Eu peguei um momento de dipolo pequenininho, delta P índice. Entenderam o que eu fiz? Bem, posso prosseguir? Vamos lá. Por que na aproximação? Estou localizando o momento de dipolo em um pequeno volume. Como ele está em um pequeno volume, eu não sei se esse vetor é linha. Eu não sei que esse vetor é linha não localiza um pequeno volume, ele localiza ponto. Então, por isso que ele é uma aproximação. Tudo bem? Para melhorar, eu vou pegar esse pequeno momento de dipolo e vou chamar ele de polarização no vetor R' médio vezes variação, vezes o volume que ele está ocupando. Deveria colocar um índice I, mas vai ficar muita coisa. Tirei isso daqui. Certo? Eu preciso fazer o passo a passo, vocês já sabem onde isso vai chegar. Que ali eu calculei o potencial para um pequeno pedacinho. Se eu quiser calcular para todos, o que eu vou fazer? Vou passar uma somatória. Passar o somatório. E ainda vai ser uma aproximação. Vou passar o limite. Quando eu passar o limite, o que vai virar? Integral. Portanto, o potencial em um ponto R, causado por uma distribuição de momentos de polos, ele é K. Não gostei do que chegou ainda não, hein? Integral, volume. Só vou trocar a ordem aqui.
olha só, P de R', presta atenção, produto escalar. Nossa! Então, voltando no delta DB', né? D. Cara, eu estudava de outro nome, né? Certo. Certo, Erasmo? Meninos, Gabriel, eu quero sinceridade. Parece que está mais fácil ou está mais difícil de calcular o potencial de distribuição de carga? Mais difícil. E está mais difícil. Porque olha aqui o potencial de distribuição de carga. Que é só a densidade de modo. Ali eu tenho que achar uma interpolarização, fazer um produto escalar. E outra, ele tem um R+, cara. Então é agora que você tem que virar um ninja. Cara, olha para dentro daquela integral. Gente, pelo amor de Deus, me dê a resposta certa, porque eu vou achar que a vida ainda vale a pena. Por favor, pense comigo. Me digam. Não, que campo elétrico? Calma. Não, vai ter tudo a ver. Calma. Me digam o seguinte. Primeiro, aquela integral é feita em relação a qual variável? Qual variável? Não é qual sistema de coordenadas? R'. Se vai ser coordenada esférica cilíndrica, depende da simetria do problema. Aquela integral é feita nas... Tudo bem. Show, gostei. Vamos pro próximo. Tá. Quem que é ali que vocês acham dentro daquela integral que é o cara mais importante, que aparece várias vezes? Não só o campo radial que cai com o inverso quadrado da distância. O R menos R' é pelo módulo de R menos R' ao cubo. Da onde vem aquilo ali? Da onde vem aquilo ali? Ele é o quê? Ele vem do campo elétrico, né? Ele não veio do campo elétrico? Ele vem do campo elétrico. Pausa. Vê se vocês concordam comigo. Potencial, dependendo de R, é igual ao campo elétrico, também depende de R. Concorda comigo ou não? Olha bem antes de falar concorda. É óbvio que não, meu povo. Eu estou falando que potencial e campo elétrico é a mesma coisa. Não. Qual a relação entre potencial e campo? Gradiente. O campo é quem? Menos o gradiente. De acordo? Só que eu já sei a fórmula do potencial, eu já sei a fórmula do campo elétrico. Eu posso usar isso a meu favor. Vamos lá. Eu vou colocar menos o gradiente. Vamos pegar para uma carga pontual, para ficar mais fácil. Como é que é o potencial? Esquece lá, estou aqui vendo outra coisa. Fala para mim. Como é que é o potencial de uma carga pontual? KQ pelo módulo. KQ pelo módulo de R menos R'. Só um detalhe, esse gradiente é calculado nas coordenadas R, porque é o campo de R. Show? Não coloquei o KQ de propósito, tá? Isso é igual, menos o gradiente do potencial, é igual a quem? Ao campo elétrico. Como é que eu calculo o campo elétrico? Opa, KQ vai cortar com KQ. O que mais? R menos R' pelo módulo de R menos R'.
Qual dos dois lados daquela equação tem mais a ver com potencial? Explicar, né? Eu não estou com uma integral cálculo potencial? Cara, seria interessante, ao invés de eu colocar R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo, eu coloco o gradiente de outro lado. Certo? Certo? Só que eu não vou fazer isso. Não dessa forma. Eu vou tornar melhor ainda. Certo, Wesley? Sabe o que eu vou fazer, Wesley? Wesley, essa derivada está sendo calculada em qual coordenada? R. Só que a integral é nas coordenadas com linha. Então seria interessante que esse gradiente fosse calculado nas coordenadas com linha. Certo? Por isso que eu não vou trocar ele. Porque se eu trocar do jeito que está ali, eu tenho uma integral nas coordenadas com linha e um gradiente na coordenada com R. Eu não digo que eu vou estar trocando 6 por meia dúzia, porque eu vou estar trocando 6 por uma coisa que eu nem sei quanto é. E só que aí fica a dúvida, como é que eu troco aquilo para as coordenadas com linha? Sabe como? Simplesmente troco o sinal. Olha aqui. R menos R' pelo modo de R menos R' ao cubo é menos o gradiente, porque o R está na frente. Se eu quiser o R' na frente, fazer uma pausa na versão 2.0. Vamos visualizar em uma dimensão. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. 1 sobre x menos x'. Bom? Deriva para mim com relação a x. Cuidado. Se quiser fazer regra do quociente, é derivado de cima vezes de baixo. Derivado de cima é 0. Vezes de baixo, menos. Derivado de baixo, quanto deu? 1. Certo? Vezes de cima, 1. Então, derivado de cima, de baixo, menos derivado de baixo, 1, vezes de cima, dividido por quem? Dividido por quem? Pelo quadrado de baixo, né? Show? Não, por que negativo? Ah, não, esse time é negativo, né? Que é menos. Mas aí tá certo. Porque é derivado de cima vezes de baixo, menos derivado de baixo vezes de cima. Bem, Wesley? Wesley, a mesma função. Só que agora vamos calcular a derivada com relação a x'. Certo? Vamos ver o que muda? Derivado de cima, 0. Derivado. Menos. Derivado de baixo. Quanto que deu o derivado de baixo agora? Menos 1. Com o menos da forma, mais 1. 1 sobre. Percebeu? Se eu troquei a variável de integração, só trocou o sinal. Entendeu? Que é a mesma coisa aqui, ó. Tem que ser ninja para pensar um negócio desse, né? Oi? É quase uma consideração invisível. Não. Calma que não acabou. Calma. Lembra que eu comecei a aula com um negócio que ainda não usei ele. Ó, portanto, isso daqui é igual, ó, ao gradiente, eu tenho que trocar o sinal, ao gradiente na coordenada com linha, certo? Certo? Porque é o sinal trocado, aqui era negativo. O gradiente na coordenada com linha de quem? 1 módulo de R na linha. Saindo N, aí para. Exato. Porque agora, se eu coloco esse carinha aqui, todo mundo está na integral com linha. Aí, vamos ver se vocês lembram. Olha o que eu vou usar. Aí, quem é que vai estar integrando? P vezes P, produto escalar com gradiente.
Gradiente é uma espécie de derivada, né? Que regra do cálculo você usava para integrar quando tinha uma função vezes uma derivada? Integral por partes. Hã? Não, é chato, mas pelo menos tem uma coisa que dá para fazer. É. Integral de UDV, VDU, certo? Entendeu? Só que aqui você está com a versão plus advanced. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou deixar esse caminho. Que horas agora? Deixa eu ver quanto tempo de aula que deu. 1h05. Não, vamos acabar antes de 1h20. Pronto. Quase acabando. Ai. Vamos escrever aquilo ali, deixa. Quando você for fazer algum curso de licenciatura, galera, você vai lembrar muito de mim. Na hora que os caras falam assim, você não faça isso, aí você vai lembrar o Saulo fazia. Deixa o negócio. Nada didático. Tudo bem? Assim, como é que vai ficar? Potencial de R. K. Vamos lá. Integral. Volume. Polarização. E aqui, produto escalar. Quem? Gradiente. Nas coordenadas com linha. 1 sobre módulo. Gente, vocês não estão enxergando, não é possível que vocês ainda não estão enxergando. Não é possível. Nós começamos a aula calculando o quê? O divergente de quem? Do produto entre uma função escalar e o campo vetorial. Puta, aqui tem uma função escalar. Aqui tem um campo vetorial. Como é que era o gradiente? Como é que era o divergente mesmo? O divergente do produto das duas era derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Opa! A primeira vez a derivada da segunda apareceu. Não apareceu? Entendeu ou não? Tá. Não, entendi. Vou fazer então. Calcula isso aqui para mim, olha. Divergente. P vezes 1 pelo módulo de R menos R de I. É aquela forma que eu ensinei no começo. Né? Eu tenho um vetor vezes um escalar. Como é que é mesmo? Tá? Derivada da primeira. Derivada da primeira é a divergente de P. Por uma questão de espaço, ó, divergente de P. Vezes a segunda, então a segunda está aqui embaixo. Oi? Mais quem? A primeira. Vezes quem? A derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? É o gradiente. Ah, então é isso aqui. Perceberam? Perceberam a beleza que virou aquilo ali? Não, não é possível que vocês tenham percebido, porque agora vocês vão achar que eu estou complicando as coisas. K, integral, volume, ó, eu vou trocar isso aqui por 2, então, ou seja, já está pequeno. Eu vou explicar, vai ficar complicado agora. Show? Show ou não? Então, o que vai ficar? Olha só.
vai ficar esse menos esse, certo? Só que esse, por questão de espaço, vai ficar divergência de P. Ah, não. É divergência. Ah, não. É divergência de tudo isso. P sobre módulo de R menos R'. dV'. Ok? dV, vou, né? Vou. Mais ou menos, menos quem? Integral de volume do outro, né? Que aí a divergência de P sobre, né? Que lá apareceu negativo, né? Ó, como tá aqui em cima, pode ficar ruim. Eu posso colocar só mais, aí eu coloco menos dentro da integral, vocês ficam bravos? Integral de do quê? Menos, aí já que vocês permitiram, divergência de P em R' sobre quem? dV. E aí vocês vão falar, e com toda razão, pode ser, professor, mas você está querendo simplificar. O negócio estava pequeno, está complicado. Você tornou maior e ainda ficou complicado? Verdade, né? Mas olha para a segunda parcela. Vocês não acreditam que eu coloquei o menos para dentro da integral à toa, né? Por algum motivo. Dá uma olhada isso para mim. Ó, olha que coisa linda. Fiquem olhando ali a equação. Fiquem olhando. Eu não vou colocar mais pausa, senão a gente vai aparecer um negócio que só tem pausa. Olha essa ilustração. Olha só para a segunda parcela. Quero que vocês olhem só para a segunda parcela. Depois eu vejo. A primeira parcela é que se lasca, depois eu vejo. Olhou? Ó, tá vendo aqui? Olha aqui. Não, olha aqui para mim. Olha para mim. Ó. Isso aqui são vetores polarização. Tá? Então, tem vários dipolinhos polarizados. Lembra que ele aqui tem uma concentração de carga negativa, aqui tem uma concentração de carga positiva. Ok? Quanto é a divergência daquilo ali? Zero. É um campo constante, né? Tudo bem? Show de bola? Divergência, porque assim, divergência daquilo ali é zero, então a divergência da polarização é zero. Essa parcela vai embora, não vai? A divergência, concorda que a divergência é zero? Se o divergente da polarização dá zero, quanto dá essa parcela? Ali eu estou desenhando vetor polarização. Ali é o vetor polarização. Tudo bem? Só que agora eu vou desenhar outro vetor polarização e vamos ver se você sabe qual é. Olha que legal. Olha que legal. Ó, aqui são vetores de polarização, hein, ué? Isso aqui é bonito demais. Pergunta. Vamos ver. Ali o divergente não dá zero. Aquele divergente, positivo ou negativo? Não depende. Positivo, porque está saindo carga, né? Então, olha o que indica. Um divergente positivo, imagina aquele volume, indica que aqui eu tenho uma região com concentração de cargas negativas. Quais cargas vocês acham que vai influenciar mais no potencial? A positiva ou a negativa? Porque ela está mais concentrada, né? Então, olha que legal. Um divergente positivo indica que o meu potencial vai ter forte impacto pela concentração de cargas negativas. Presta atenção! Um divergente positivo indica que o meu potencial vai ter forte impacto pela concentração de cargas negativas.
Gente, olha aquela fórmula aqui. Olhou para essa fórmula? Compara com essa. Está igualzinho. O que está mudando? Aqui eu tenho densidade volumétrica de cargas. Aqui o que eu tenho? A divergência da polarização. Sabe o que isso significa? Que a divergência de polarização está dando uma concentração de cargas. É o exemplo que eu acabei de dar. Só que essas cargas não estão livres. Elas estão concentradas. Elas estão concentradas assim. Elas estão presas a outras cargas positivas. Então isso daqui está dizendo o seguinte, olha, quando você vai calcular a polarização, você não precisa ver os momentos de polo. Observa a divergência de polarização. A divergência da polarização indica que existe uma concentração de cargas, que um pedaço do volume tem carga concentrada. Essas cargas são cargas de polarização. Tudo bem? Calma que tem mais. A de cima não está tão fácil mexer, né? Tá fácil. Quem é que é o integrando da de cima? Quem é o integrando da de cima? Não, o integrando. Gente, vocês não sabem me dizer o que é um integrando. Quem é a função a ser integrada? Não tem gradiente ali. Não, que é a variável de integração é uma linha. Quem é a função a ser integrada? Gente, quem está entre o dv e o sinal de integral? Isso é o integrando. Quem está entre o dv, em uma palavra? Aí eu sei que é a função. Quem é que está? O divergente. Ou seja, eu tenho uma integral de volume de um divergente. Integral de volume do divergente. Eu posso transformar no quê? Teorema de Gauss. Uma integral de superfície ao longo de uma superfície fechada. Olha o que vai virar. O potencial no R' vai ter duas parcelas. K. A primeira parcela, eu vou aplicar o teorema de Gauss. Integral ao longo da superfície fechada. Ok? Aí é o produto escalar, né? Porque ele vira, então vai ficar P de R' escalar N ds. Aí o módulo continua, né? Ficou com cara do quê? Isso daqui. Potencial de uma distribuição superficial. Não ficou com cara de potencial de distribuição superficial? Certo? Mais integral de volume. Vou colocar menos divergência minha, né? Vou explicar detalhadamente o que isso significa. Significa o seguinte: quando o material polariza, vocês já perceberam que polariza, você vai ter algumas regiões com mais concentrações de carga. Certo? Só que na superfície do material vai ter concentração do outro tipo de carga. Quando o material polariza, quase não vou repetir não. Vou dar um exemplo. Imagina, eu apliquei um campo. O material polarizou. Vou colocar uma polarização radial que essa dá fácil. Olha que beleza. Aqui eu estou dando um zoom. Bem dado, tá bom?
Certo? Esse material polarizado vai criar um campo. Então vai criar um potencial. Como é que eu vou obter esse potencial? Eu não preciso olhar para os momentos de polo. Basta eu olhar, porque já que o material polarizou, vai ter uma distribuição irregular de cargas. De tal modo que vai ter uma concentração para essa polarização negativa de cargas aqui. As cargas estão distribuídas ao longo de um volume. Só que o que acontece na outra ponta? Ao longo da superfície? O que acontece? A concentração de cargas. Sabe qual que é a beleza? Como é que eu calculo essa concentração de carga? Menos a divergência da polarização. Como é que eu calculo a concentração de carga superficial? Polarização, produto escalar, vetor por 1. Certo? Traduzindo, isso daqui a gente vai chamar de densidade superficial de cargas de polarização. Isso daqui a gente vai chamar densidade volumétrica das cargas de polarização. Então, eu posso olhar, porque eu não preciso ficar olhando como é que está cada momento de polo. Certo? Deixa eu perguntar para vocês. Quanto é que dá se eu somar as cargas de polarização volumétrica com a carga de polarização superficial? Quanto tem que dar? Tem que dar 0. Porque o material continua neutro. E dá 0. Olha que legal. Se você fizer calcular, vamos calcular. Vou somar as duas, tá? Posso somar as duas? Olha só. Ó. Note que. Ó. Note que. Vamos calcular a soma das cargas total. Então, vou calcular a soma das cargas de polarização volumétrica. Como é que eu calculo todas as cargas de polarização volumétrica? Integral de volume da densidade volumétrica. Tudo bem? Ó, integral de volume da densidade ou carga de polarização de linha. Eu tenho que somar, eu quero somar com a concentração, com a densidade de polarização de cargas superficiais. Como é que vai ser? Integral de superfície, só que parou, gente. Concordam comigo que a superfície tem que ser fechada, porque não é uma superfície gaussiana. Ali é uma superfície do material mesmo. Porque no que há o deslocamento, há concentração de carga na superfície do material. Oi? Fala. Pegou a ideia? Da densidade, polarização de R' 10. Olha como que a matemática é linda. O que a gente sabe? Tem que dar quanto? Dá 0. Vamos ver se dá 0. Quanto é que é? Como que é isso aqui? Isso aqui é menos a divergência de P. Isso daqui, P escalar M. Vamos mexer nesse? Posso sacar fora o sinal? Menos. Saquei fora. Vai ficar integral de quê? Vou perguntar de novo. Quem é o integrando? Integrando é o divergente. Se o integrando é o divergente, lei de Gauss, transforma numa integral de superfície. Vai virar integral ao longo da superfície fechada. Era o divergente de P, né? Deixa eu já matar. P, escalar N, ds I. Resolvi essa parte. Tudo bem? Mas, não vou resolver essa parte não.
deixar do jeito que está. Entendeu? Zero, como tinha que ser, né? Porque é carga de polarização. Bem? Certo? Cara, é uma das coisas assim que eu acho mais a volta que a gente deu. Olha onde a gente começou, olha onde a gente terminou. Certo? Como é que a gente vai resolver exercícios? Como é que a gente vai... E por que dessa vez eu vou resolver exercícios em sala de aula? Para discutir a parte teórica. Dado um material que está polarizado, eu vou calcular o potencial criado por esse material da mesma forma que calculo os outros potenciais, buscando a distribuição de carga. Só que a distribuição de carga vai ser volumétrica ou superficial, dada pelas cargas de polarização. Certo? Tudo bem? Portanto, por hoje,